O livro dos Salmos serve de modelo para a nossa vida de oração. E assim como o livro dos Salmos está no centro da sua Bíblia, a oração deve estar no centro da sua vida cristã, da sua prática cristã. A oração espontânea, que flui do coração, que vem do fundo da alma, como muitos salmos são. Alguns salmos são hinos, para serem cantados pela congregação nos atos públicos de adoração, mas muitos são intimistas, privados, são um modelo para as nossas orações. Nós que temos os nossos pés firmemente plantados na reforma protestante, estranhamos o uso de orações escritas. No entanto, elas são importantes como modelos e são úteis desde que nos apropriemos das suas palavras como se fossem nossas. Assim como nós oramos, de vez em quando, a oração do Pai Nosso. É preciso pensar nas palavras, mas a oração mais espontânea, ela tem um valor muito especial. E nós oramos, às vezes, achando que estamos sendo espontâneos, mas não somos. Não estamos sendo espontâneos, porque estamos usando fórmulas prontas que aprendemos e que imitamos. Fórmulas para se começar uma oração. Eu tinha um amigo que orava sempre assim: Pai eterno e misericordioso. Outros começam dizendo: Deus de toda paz e bondade. Outros começam dizendo: Altíssimo Deus, soberano Senhor, e por aí vai. São fórmulas de se começar, fórmulas para continuar, que nós guardamos em nossa mente, que nós imitamos de outras pessoas que nós ouvimos orar na igreja, e fórmulas para concluir. Isso não é oração espontânea, é uma oração que parece espontânea, mas não é. A vida de oração, ela é como certos jogos. 1 minuto para aprender a jogar, mas toda uma vida para se tornar um mestre naquele tipo de jogo. Assim também a oração. Todos nós podemos orar. Não importa se você nunca orou na vida, ainda hoje você pode orar. E essa oração tem tanto valor quanto qualquer outra. Mas a vida de oração, ela é uma vida de crescimento no poder, no entendimento da oração. Ela é comunhão com Deus. Oração é estar em comunhão com Deus. Portanto, a gente cresce em comunhão à medida em que aprendemos todas as possibilidades deste profundo exercício espiritual que é a oração. E os salmos nos servem como exemplo, como devemos orar. Não devemos nem dizer eu não sei orar, nem devemos dizer eu sei orar, porque leva uma vida para nós desenvolvermos o exercício e a arte da oração. Então, podemos aprender a orar, e podemos aprender a orar com os salmos. A primeira coisa que nós notamos nos salmos é que os salmistas, ao orar, demonstram intimidade com Deus. Eles falam com Deus, não como um Deus distante, mas como um Deus próximo. No Novo Testamento, nós aprendemos com os apóstolos que quando nós oramos, nós não estamos orando para um Deus que está distante de nós, mas para aquele que vive em nós, aquele cujo Espírito habita em nós. Logo, Deus ouve a nossa oração porque Ele vive dentro de nós e nós estamos em comunhão com Ele. Quanto mais nós nos desenvolvemos na vida de oração, maior
é a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade. Eu me lembro do Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, dizendo aos seus discípulos: já não os chamo servos, eu vos chamo amigos. E assim se cresce em intimidade, à medida em que se caminha com Jesus, na medida da nossa sintonia com o coração e o caráter de Jesus, à medida em que nós nos cristificamos. Além dessa intimidade, uma das características da oração intimista dos salmistas é a transparência. Os salmos nos ensinam a orar com transparência. Aliás, não orar com transparência é como achar que as suas roupas vão impedir que você faça um exame de raio-x. É como colocar um casaco bem grosso para o exame de raio-x, porque Deus nos conhece e conhece o nosso íntimo. Portanto, a transparência é fundamental. Jesus condenou tanto a hipocrisia na oração, mas a transparência dos salmistas é de arrepiar. Nós sabemos como os salmistas abrem o seu coração, a sua melancolia, a sua angústia, o seu desespero, como os salmistas falam com Deus acerca de sua raiva, do seu desejo de vingança. Nós temos, inclusive, os salmos imprecatórios, ou salmos de maldição, em que o salmista fala do seu desejo de vingança para com os seus inimigos, pede a Deus que os destrua, fala do seu ódio pelos inimigos, como no fim do Salmo 139, como, por exemplo, quando vemos no fim do Salmo 137, a bem-aventurança expressa em relação àqueles que puderem agarrar as crianças da Babilônia, explodi-las contra as pedras, explodir suas cabeças contra as pedras. No Salmo 58, nós encontramos expressão deste sentimento de vingança, desta vontade de ver os inimigos serem arrasados. Bom, há quem diga que isso é bom, que Deus tem que fazer justiça mesmo. E é bom que aqui está se pedindo vingança e justiça da parte de Deus, e não alguém expressando o desejo de fazer justiça com as próprias mãos e de executar a vingança, mas pedindo a Deus que o faça, já que a Bíblia ensina: a mim pertence a vingança. Mas, como nos ensinam os pais da igreja, nós precisamos ler os salmos cristocentricamente. Precisamos lembrar que Jesus Cristo é a chave para a interpretação de qualquer passagem bíblica. Aliás, o Antigo Testamento é parte do cânon da Bíblia cristã porque ele aponta para Cristo, porque Cristo é o cumprimento das profecias veterotestamentárias, e a igreja é o cumprimento da vocação do povo de Deus. Então, nesse sentido, lemos os Salmos contemplando a Cristo. E quando lembramos do ensino de Cristo no Sermão do Monte, amai os vossos inimigos, orai por eles, nós sabemos que não há nenhum desejo de vingança, nem mesmo de justiça punitiva que faça sentido dentro do contexto de uma vida e de uma prática cristã. Então, a luz de Cristo nos ilumina e nós compreendemos que estes salmos precisam ser compreendidos de uma outra forma. Os pais da igreja diziam que estas maldições, que estas imprecações deveriam ser aplicadas alegoricamente, como referentes aos nossos próprios pecados, que devem ser aniquilados.
que nós queremos que Deus os destrua, que se aplica aos demônios que nos importunam com suas tentações. Isso é o que nós queremos de ver, nós queremos ver destruído, arrasado, queremos ver a terra livre do pecado e queremos ver o nosso coração livre do pecado. Então, nisso nós percebemos também o elemento da expressão da humanidade do salmista. E é assim que eu prefiro ler. E creio e sugiro que você o faça. Aqui nós vemos a transparência que faz com que a humanidade e a natureza pecaminosa daquele que ora transpareça, não é? Então, de tal forma que eu confio em Deus. Eu confio no amor de Deus. E a tal ponto que eu não tenho problema de expressar os meus sentimentos pecaminosos para Deus. Isso nos aponta para o último ponto que eu quero salientar. Nós estamos falando aqui de uma oração baseada nos salmos. E os salmos, mesmo aqueles salmos que incluem imprecações, mesmo os salmos que falam de vingança e do desejo de justiça, mesmo os salmos que expressam desespero, angústia, medo, a maioria deles apresenta uma guinada, uma transformação no coração do salmista. E essa é uma lição muito importante, porque não há nada mais importante na vida cristã do que a transformação que é operada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo nós podemos mudar. O amor de Deus passa a ser uma possibilidade para nós, porque ninguém é capaz de amar com amor ágape por si mesmo. Não é uma possibilidade humana. O amor divino só é possível para nós por causa da presença de Cristo em nós. Então, nós aprendemos a amar, porque esse amor não é um sentimento, não é uma emoção, não é um desejo. Esse amor é um estilo de vida que inclui perdoar, que inclui respeitar, que inclui ser compassivo, misericordioso, que inclui ser solidário, que inclui ter empatia pelo outro, que inclui incluir, que inclui cuidar, que inclui abraçar, que inclui servir. Esse é o amor ágape, o amor divino, revelado a nós em Cristo Jesus e infundido em nós pelo poder do Espírito Santo, nós que estamos vivendo em Cristo. Esse amor nos transforma e transforma o mundo em que vivemos, porque só o amor constrói, o amor ágape, o amor divino, o amor aonde não existe egoísmo, só existe bondade. Quando lemos, então, os Salmos à luz de Cristo, compreendemos que estamos lendo nesse lugar espiritual de que Paulo fala, em Cristo. Estamos orando com Cristo, assim como os pais propuseram. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso próprio ego. Aliás, já diz isso o grande sábio chinês, o general Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, o meu maior inimigo é o meu próprio eu, que nós precisamos vencer pelo poder do Espírito Santo. Esta transformação profunda da qual estou falando recebe o nome na Bíblia de metanoia. Metanoia que, em geral, entendemos como conversão, como se acontecesse apenas uma vez na vida do cristão. Mas, na verdade, a nossa vida inteira deve ser repleta de transformações, do crescimento espiritual, de momentos de mudança de mente, porque esse é o real sentido da palavra metanoia.
que é traduzida como também arrependimento. Metanoia é, acima de tudo, uma mudança de coração. É uma mudança de mente, é uma mudança de paradigma. Para nós aqui interessa pensar na metanoia como o momento em que eu abraço a mente de Cristo. O momento em que eu deixo as minhas preocupações egóicas e a minha natureza pecaminosa controlada e mortificada e dou espaço para que a mente de Cristo se faça presente em mim. E então eu me torno transparente, não somente para com Deus, mas também para com os meus próximos, para com os meus semelhantes. Eu me torno transparente a ponto de que Cristo passa a ser visto em mim, em vez do meu eu. Essa nova alquimia, que é Cristo presente em mim, transformando o meu eu, para que ele seja um eu abençoador, um eu capaz do amor agape, do amor divino. Esta miraculosa transformação, que é constante, representa a vida metanoica, a vida em que estou vivendo constantemente na mudança promovida pela crescente intimidade com Deus, pela constante busca da varonilidade espiritual de Cristo Jesus. Então, esta metanoia pode se repetir muitas vezes. E se a princípio, muitas vezes o salmista expressa com transparência a sua humanidade e caminha depois para uma mudança de atitude e de pensamento, caminha em direção a uma metanoia, então nós também devemos viver assim e orar assim. Que o Senhor Jesus Cristo lhe conceda hoje, meu irmão, minha irmã, esse misterioso poder, o poder transformador da oração, a vida metanoica, a transparência confiante, confiante no amor de Deus, sem nunca duvidar, como diz Tiago em sua carta. A intimidade e a comunhão com Deus, de que a oração é símbolo maior. Paz, graça e crescimento espiritual no Espírito. Shalom.